Os ataques de Mamon acontecem de diversas formas, mas o objetivo final é sempre o mesmo: a morte. Oi gente, como que vocês estão? Hoje nós estamos no capítulo 3 deste livro, que eu estou fazendo um resumo do livro aqui para vocês, que é um livro sobre Derrote Mamon. Esse livro ele fala muito conosco a respeito das nossas finanças, então é um livro que eu resolvi trazer para o canal para apresentar para vocês e falar quão importante é a gente ter clareza sobre isso e abrir os nossos olhos para isso. Hoje nós vamos falar no capítulo 3, ele fala sobre Derrote Mamon na área da espiritualidade, como que ele ataca na espiritualidade. E a primeira coisa que nós temos aqui é a independência espiritual. Quando nós lidamos com o dinheiro de forma autônoma, é como se a gente estivesse fazendo sem a direção de Deus. E nós experimentamos uma autonomia espiritual, digamos assim. Então eu estou lidando com aquele dinheiro, mas do meu jeito. E muitas pessoas assim julgam, né? No geral a gente sempre fala que o pastor ele vai ter que prestar conta daqueles 10% que você dá de oferta, que você dá de dízimo na igreja. Então ele vai ter que prestar conta daqueles 10% para Deus. Mas você vai ter que prestar conta dos 90%. Então se nós pararmos para analisar, nós prestaremos uma conta de um valor muito maior. Então é importante a gente administrar com clareza, com segurança e com orientação do Espírito Santo aqueles 90% que está nas nossas mãos. O Mamon ele ataca na espiritualidade através de várias coisas e nós vamos tratar de vários assuntos. Então aqui eu vou falar sobre o espírito da miséria. Quando nós falamos sobre miséria, nós vemos que ela acontece nos dois extremos, né? Aquele que tem muitos recursos, mas que não usa adequadamente, ou que tem muitos recursos, mas ele usa aqueles recursos somente em alguns casos ele tem dó de gastar aquele dinheiro, ele não vai levar a pessoa para, tipo a família para jantar, não vai levar para passear porque ele tem medo de perder aquele dinheiro, ele tem medo de perder aquele recurso, então ele acaba tendo o recurso, mas ele não usa aquele dinheiro. Então também é um espírito de miséria quando a pessoa ela tem condições e ela não consegue usar aquele dinheiro por medo, por insegurança, por alguma coisa. Isso também é uma forma de Mamon atuar. Segundo, são aqueles que não têm e se acostumam com a escassez. A pessoa que tem muito e nunca leva os filhos para passear, ou a esposa, ele está sendo atacado por Mamon nessa área da miséria. E as pessoas que se acostumam com aquele discurso diminutivo, né? Eu vou comprar minha casinha, o meu carrinho, o meu empreguinho, coisas que também agregam e levam um assunto que nós podemos dizer que é uma forma de miséria também. Então a pessoa ela se acostuma com aquilo, vivendo daquela forma, e também é uma forma de miséria, uma forma da gente estar atraindo aquilo de uma forma negativa para a nossa vida. Se você tem um emprego, você tem um bom emprego, você tem uma boa casa, você tem um bom carro, você não vai dizer eu tenho um carrinho, eu tenho um carro que hoje, de acordo com a minha realidade, é isso que Deus me deu, mas eu não estou aprisionada àquilo ali, ou vivendo de forma, como que a gente fala, acostumado não. Quando a pessoa ela não quer mais crescer, para ela tá bom daquele jeito porque ela não quer mais responsabilidade, ela não quer buscar outras oportunidades, ela se limita àquilo. Quem disse, né, que Deus tem planos para nós que são pequenos e insignificantes? Jesus, ele sempre demonstrou um estilo de vida para que os seus filhos deveriam ter, e a característica principal é a abundância. E quando nós falamos sobre abundância e sobre riqueza, falando de um assunto espiritual e bíblico, nós sabemos que não está somente atrelado a recursos financeiros. Porque quem acha que o dinheiro que a riqueza só está relacionada ao dinheiro, essa pessoa ela está muito errada, porque a riqueza é muito mais do que isso. O segundo seria uma paralisia ministerial. Essa também é uma forma de Mamon atuar na espiritualidade. O ministério cristão ele é algo precioso para Jesus e ele não vai colocar responsabilidade ministeriais nas mãos daquelas pessoas, de qualquer pessoa ou daquelas pessoas que não têm responsabilidade com aquelas coisas visíveis que já estão nas suas mãos. Pelo contrário, ele ama a igreja e ele vai colocar assim um servo que está ligado à expansão do reino. Ele não vai colocar uma pessoa que está restrita ou que está fadadas ao fracasso, como a gente fala o fracasso. Aqui eu tô falando de uma forma financeira e material. Então assim, se eu não dou conta de prestar conta dos meus recursos financeiros, como que eu vou prestar conta de um recurso
que eu preciso apresentar para Deus? Lucas 16:11, ele fala sobre a confiança em lidar com as riquezas. Se nós não formos confiáveis para os recursos deste mundo, por que Deus colocaria riquezas do reino nas nossas mãos? Então isso é muito importante, a gente ficar ligado e atento às coisas que acontecem. É comum muitos líderes serem presos à ganância, à avareza ou mesmo à irresponsabilidade financeira. Nós somos luz no mundo e o nosso testemunho precisa sim interferir e causar a mudança na forma daquilo que nós somos. Então nós precisamos ser a diferença. Quando você não lida bem com seus dinheiro de forma espiritual, fatalmente você deixará de cumprir o propósito que é iluminar as trevas neste mundo. Também tem a opressão maligna. Quando Mamon encontra um espaço na vida de alguém, ele crescentemente ganha o controle sobre isso. Então ele ganha o controle sobre essa pessoa, seja totalmente influenciado pelo Espírito Santo em relação às suas finanças. Consagre os seus sentidos ao Espírito Santo, a sua capacidade de ouvir, de ver, de sentir, a vontade e até o seu poder de decisão. Consagre tudo a Deus, porque se nós consagrássemos tudo a Deus, provavelmente nós não teríamos a vida que nós temos. A nossa vida seria totalmente diferente. Quando também é um ataque de Mamon nas perdas sucessivas financeiras. Quando uma família ela sofre constante nessa área financeira, mesmo ela sendo dizimista ou ofertante, é preciso avaliar o seu histórico familiar. São muitas as variáveis que pode sim fazer com que essa família esteja sofrendo isso. Então, somente o Espírito Santo pode trazer o discernimento. Então, a gente precisa ter essa consciência de que os ataques de Mamon, ele vai atuar em todas as áreas da nossa vida. E hoje, nós estamos falando sobre a espiritualidade. A religiosidade, ela também é atacada por Mamon. Ela acontece de diversas formas, tanto na forma quando eu estou retendo os dízimos e as ofertas, e também ela pode, porque ela causa o medo do que eu não vou ter amanhã. Então eu tenho medo da falta de provisão, eu tenho medo de ficar sem a provisão. Então me dá uma incapacidade com a importância da espiritualidade. Então eu deixo de ofertar ou eu deixo de fazer algo por medo daquilo que vai me faltar amanhã. Então eu não estou confiando em Deus totalmente. Aqui mais um ponto que a gente vai falar sobre a mágica financeira. Ela está relacionada a atos que supostamente produzem resultados extraordinários por meio de práticas ocultas, mas que contrariam as leis naturais. Então, uma das maneiras pelas quais Mamon envenena a espiritualidade é por meio das fortalezas da nossa mente. Então, nós precisamos aprender a lidar com a batalha da mente, que é geralmente é uma das mais atacadas, né? Então é um pensamento fixo em não conseguir recursos. A pessoa ela fixa na mente aquele negócio que ela precisa conseguir um dinheiro rápido e com facilidade. E hoje aí muitas pessoas acabam caindo nessas pirâmides, nessas ofertas de ganho de dinheiro rápido, que a gente sabe que isso não é uma oportunidade viável, não é uma oportunidade lícita, digamos assim, né? Hoje, muitas pessoas oferecem recursos para você multiplicar o seu dinheiro de forma relâmpago. E isso pode ser, sim, de maneira legal ou ilegal. Quando nós falamos sobre isso, existem vários. Hoje nós vemos muitos legais, tanto que muitas pessoas estão sendo presas por pirâmides ou porque de alguma forma tentaram vender algo para alguém e aquilo não era real. Então, se você vê alguém oferecendo um investimento que está rendendo muito, você já tem que desconfiar, porque isso não é verdade, gente. Na realidade, as pessoas elas sempre querem ganhar mais, então elas acabam aceitando qualquer opinião, qualquer coisa que elas veem, que elas vão uma oferta dizendo que ela vai ter um retorno muito maior de recursos do que aquilo que ela está aplicando. Mas isso não é verdade. Por isso que você precisa abrir os seus olhos, ter entendimento, buscar conhecimento, para você não cair nessas armadilhas. A loteria, por exemplo, ela é uma operação legal, né? Então ela é legalmente, ela pode atuar legalmente, mas a gente precisa entender o que está por trás dela. Quantas pessoas tentam ganhar, então elas estão ali sempre apostando, então eu estou apostando um dinheiro, eu estou colocando um dinheiro ali, comprando algo para mim ganhar na loteria, mas eu não tenho essa mesma confiança em aplicar no reino de Deus.
em confiar que Deus é o meu provedor e que Ele vai suprir todas as minhas necessidades, mas eu estou confiando que se eu comprar uma ficha ali, se eu comprar um número, eu vou ficar milionário. Então tem muitas coisas que estão por trás ali. Claro que a gente sabe que quantas pessoas que deixam de comprar comida para apostar na loteria, quantas pessoas que deixam de pagar contas, pagar dívidas para apostar na loteria, tudo isso são influências que tem ali por trás. Então a gente precisa estar atento sobre isso. Nem tudo que é lícito nos convém. Deus não é um Deus de mágica, Ele é um Deus de milagre. Mas Ele só vai fazer milagre se eu realmente estiver dando a liberdade para Ele, colocando essa área nas mãos dEle. Aqui no livro tem algumas perguntas que eu vou fazer, aí depois você anota ali com calma, né? O espírito de miséria tem tomado conta de você? Examine o seu coração. Você tem um discurso negativo sobre tudo? Você tem medo paralisante quanto a empreender? Você se contenta com aquilo que está velho somente para economizar? Você doa o pior para as pessoas? Você faz pelas pessoas de fora mais do que das pessoas próximas? Você critica as pessoas generosas? Você nunca faz ofertas exponenciais? Você de alguma forma administra o dízimo ao invés de entregá-lo integralmente? Você nunca sonha grande? Você resiste às mudanças? Você tem traumas não superados nesse assunto? Você tem fortes impressões sobre miséria? Você não consegue viver sem reservas financeiras? Você tem sonhos relacionados à miséria? Você não consegue desfrutar dos seus recursos financeiros e priva as pessoas disso? Você acumula objetos? Você não investe em sua casa? Jesus, ele sempre demonstrou que o estilo de vida dos seus filhos deveriam ser de abundância. Ele afirmou: um ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então essa foi a marca do ministério de Jesus. E se nós não estamos conseguindo desfrutar da vida que Ele nos propõe, da vida que Ele preparou para nós, então alguma coisa está errada. E a forma como eu estou administrando os meus recursos também são interferências que tem na minha vida espiritual e que de alguma forma me afastam de viver essa vida plenitude, essa plenitude de vida que Deus tem para mim. Então isso fica de reflexão, que você consiga analisar realmente o que está travando a sua vida, quais ataques de mamão estão atuando sobre a sua vida financeira. E eu espero você para o próximo vídeo. Até lá!